Alguns questionamentos e, óbvio, diretamente lá sobre a Baixada Santista. Eu peguei um pouco da sua explicação a respeito do custeio da obra da ligação seca Santos-Guarujá, que é um assunto que, para a gente na Baixada, é um assunto muito complexo, porque já foram vários anúncios, desdobramentos, vai e vem, chegou inclusive a inaugurar uma maquete e até hoje as pessoas continuam enfrentando as balsas. O governo federal colocou essa obra no PAC, portanto, é uma obra que o governo federal considera como relevante. A perspectiva de gasto nessa obra é em torno de 4 a 5 bilhões de reais. Pelo que eu entendi, o governo do estado pretende dividi-la com a União. Metade do governo federal, metade do governo do estado, e o que ficar de responsabilidade do governo do estado será pedido um financiamento pelo BNDES. Eu gostaria de compreender se é isso mesmo. E a respeito desse assunto ainda, será respeitado por parte do governo do estado o traçado que foi estabelecido em várias reuniões que foram feitas com a autoridade portuária, com a comunidade local, com as duas prefeituras? Aí outro questionamento que, indiretamente, eles se comunicam. O senhor deve estar acompanhando como é que está a subida e descida da serra todos os dias. Não tem mais dia que é mais fácil, mais difícil. Todos os dias é caótico subir ou descer a serra. Me parece que, do ponto de vista prático, para o Estado, tem mais relação com a competência de realização de obra a previsão da terceira pista do que efetivamente a ligação seca, porque a ligação seca, se o governo federal garantir que tem 100% do recurso para fazer a obra, me parece que seria mais fácil deixar que o governo federal possa fazer essa obra e o governo do estado se dedicasse à terceira pista da Imigrantes. A gente hoje vive um caos. No final de semana passado teve um feriado, na segunda-feira, não sei se o senhor chegou a acompanhar. Assim, foram 6 horas para conseguir sair aqui do pedágio até chegar em Santos, São Vicente. São esses dois questionamentos. E para concluir, ainda sobre o litoral, secretário, no planejamento que foi feito sobre as novas praças de pedágio, tem um nome novo, me fugiu o nome aqui, eu não sei qual é o nome, mas que ele vai amortizando, né, o pedágio. Eu gostaria de entender em que fase que está, porque foi falado novamente e acabou não falando mais. Teve muitas manifestações contrárias das prefeituras, principalmente na cidade de Itanhaém, porque é uma cidade que depende muito, usa a Padre Manuel da Nóbrega praticamente como uma grande avenida. E aí eu gostaria de entender que pé que está, se o governo recuou. No governo passado, só também trazendo aqui à luz, o governador Dória também apresentou um projeto parecido, semelhante, era uma praça de pedágio, 2 na verdade, e aí depois de muita movimentação, o deputado Luiz Fernando conhece bem, eles recuaram. E eu gostaria de entender que pé que está isso em relação a essa praça de pedágio no litoral também. Muito obrigado pela presença aqui, secretário. Obrigado, deputado. Então, começando pela ligação seca Santos-Guarujá. Então, assim, acho que ali, principalmente no porto, na autoridade portuária, mas não no governo federal, tem uma confusão sobre o que é uma PPP. Na PPP, eu cobro o serviço. Como a gente estava discutindo aqui, até o deputado Tomé pediu para eu explicar, a gente cobra o serviço. Então, eu não exijo um traçado, é diferente de obra pública. Então, a gente determina pontos de um lado e do outro, eu quero que esses pontos sejam ligados em X minutos. Esse é o nosso contrato. E, por um acaso, o projeto apresentado pela autoridade portuária, junto com os municípios, cumpre esses prazos. Então, se o privado pode optar por esse modelo, como outros traçados, a gente tem mais de 50 traçados de túnel imerso aí, e alguns deles atendem ao parâmetro de qualidade do serviço prestado, que eu acho que o importante é isso. Não é como, mas que saia do Santos Guarujá e faça esse trajeto. Então, tem pontos selecionados em cada uma das cidades para fazer esse trajeto em alguns minutos. Ligação Planalto-Litoral, também é outra questão, eu acho, o nível de serviço da Imigrantes já está estourado. E, assim, sendo bem honesto, então, assim, até o governo passado também lançou aquela famosa linha verde, e, assim, a gente está estudando porque, assim, o nível de serviço da Imigrantes e da Anchieta está tão estourado que uma pista só não adianta.
A gente chegou nesse nível. Assim, estamos atrasados quanto a isso, né? Tá certo que agora a gente vai ter novas obras na Anchieta para melhorar, né, que a gente chama de corredor de exportação, para melhorar a geometria, para aceitar caminhões maiores. A gente tem algumas obras previstas também. E a gente está em conversa com o governo federal, né, para fechar um ACT, justamente para estudar isso, né? Acho que tem o problema começa na perimetral do porto. Então, eu tenho problema na perimetral do porto, eu tenho problema do acesso na Lemoa e eu tenho problema na subida. Entendeu? Então, assim, a gente teve uma conversa ótima com o ministro Silvio Costa na semana passada, se eu não estou enganado, ou na semana anterior, e onde a gente definiu essas coisas, né? Então, assim, acho que uma coisa não independe da outra, porque é a mesma coisa, né? A ligação de duas cidades dentro do Estado também é função estadual, né? Então, só que passa por uma área federal, é só isso que é o detalhe. Então, assim, a gente tem uma conversa ótima e a gente vai trabalhar nessas duas frentes. E daí, só, né, na questão da ligação Planalto, a gente precisava, e eu já conversei até com o presidente da autoridade portuária, e a gente deve fazer alguma coisa, porque é isso, né? O governador vai para Ubatuba, o pessoal quer a duplicação do Oswaldo Cruz. O governador vai para Mogi, o pessoal quer a duplicação do Mogi Bertioga. O pessoal de Itaém quer a ligação Parelheiros de Itaém. Daí tem a linha verde, daí tem mais a terceira descida a imigrantes. Eu acho que a gente precisava organizar uma reunião onde todo mundo colocasse os pontos e colocasse as informações que tem para que a gente tomasse uma decisão, né? O Estado vai se concentrar nisso, porque não adianta eu começar a terceira pista da imigrantes, que se essa for a solução, e depois, no ano seguinte, alguém pedir a duplicação da Mogi Bertioga, ou pedir a requalificação do Oswaldo Cruz, ou pedir uma nova ligação, né? Então, eu acho que a gente está combinando com o governo federal e com a autoridade portuária como organizar isso para ter essa discussão. Então, entraria a perimetral do porto, o segundo acesso à Lemoa, que também toda vez que eu desço lá tem acidente ali no acesso e deve ficar aquela fila do Alemoa, né, para acessar o Alemoa, e essa questão. E daí do último, do litoral... Só uma coisa, Zé, sobre o... Aqui ainda. Sobre a forma de financiamento dessa obra do túnel submerso, é isso mesmo que eu falei ou não? Está certo, desculpa. Então, é uma obra de 6 bi, onde o aporte do governo vai ficar em 5,10 bi. E daí metade é do governo e metade é do Estado. Né? Metade do governo federal, metade é da autoridade portuária em si e metade é do Estado. Eu acho que nem a própria autoridade portuária tem dinheiro para financiar tudo, se for ver, e nem o governo federal tem dinheiro para financiar tudo. Então, acho que a ideia é mesmo dividir, e para a gente, assim, a gente tem o dinheiro para pagar, se for o caso, só que sempre que a gente puder negociar um financiamento com o governo federal, a gente financia, mas e a gente tem capacidade de financiamento o ano que vem 11,5 bi. Então, a gente tem muita capacidade de financiamento, então não vai ser o financiamento do túnel que vai acabar com a nossa capacidade fiscal. Ok. Tá? E quanto ao do litoral, eu também apresentei no começo, a gente tem a aprovação do CDPED, a gente deve aprovar o edital, lançar o edital agora até semana que vem. Né? É um projeto bem diferente do governo passado, e foi até um projeto bem diferente daquele que eu fiz quando eu era da Artesp, acho que era 2017, até acho que a gente fez uma audiência de Peruíbe e o senhor até estava lá. Então, assim, é um projeto bem diferente, né, com os pórticos de cobrança, assim, mais justo. A gente conversou com todos os municípios, Itaém até aprovou uma lei para assinar um convênio com a gente agora, então acho que assim, agora não tem motivo para a gente voltar atrás, acho que o projeto ficou bem melhor, bem interessante, e vai trazer muito investimento para o litoral. Se eu puder ainda, presidente, rapidamente, o que eu sinto muita falta nessas conversas é assim, um plano de investimentos. Qual é a data de início de investimento, por exemplo, para fazer as marginais da rodovia Padre Manuel da Nóbrega? Porque o grande problema começa a cobrança e as obras que deveriam ser executadas antecipadamente, ou pelo menos ao mesmo tempo, elas ficam sempre para depois, 5 anos, 6 anos. Então, seria muito importante que, caso esse projeto venha avançar, que a gente tivesse um planejamento, que a gente possa, pelo menos, ajudar a cobrar para que isso possa, de fato, sair do papel. Não, e tem razão, e até foi um questionamento do deputado Madalena, que tem toda a razão. Nesse contrato que a gente conseguiu fazer, que eu acho que vai fazer toda a diferença, a concessionária só vai, né, e para o caso das marginais, as outras obras a gente vai ter que cobrar, mas por caso das marginais do Litoral Sul, ela só vai poder iniciar a cobrança depois de concluídas as marginais.
Ah, perfeito. Entendeu? Então ela não vai ter receita. Se isso realmente parar de pé, aí já é um grande avanço. É o maior interesse Só dela. cobra quando concluir as marginais? Isso. Então, né, na parte até Mongaguá, ela termina no segundo ano. Ela termina. Pô, agora. Isso está no contrato, mas assim, se eu não estou enganado, ela termina no segundo ano e começa a cobrar no terceiro, e Itaém, Peruíbe, ela termina no terceiro e começa a cobrar no quarto. Se eu não eu posso passar para o senhor depois, se eu não estiver muito errado, talvez a memória me... A gente troca a figurinha aí. E isso está nos convênios com os municípios. Então, é uma condição do município aceitar é ter isso bem expresso no contrato, e vai estar expresso no contrato. Tem leis municipais, então, que estão aprovando esse formato? Os convênios, né? Porque a marginal é municipal, não é estadual. Então, para eu fazer a marginal para ele precisa me autorizar a fazer isso. Ok, obrigado, presidente.